Começamos este sermão fazendo a seguinte pergunta: o que é comunicação? O Ark de Holanda define a comunicação como a capacidade de trocar ou discutir ideias, de dialogar, de conversar com vista ao bom entendimento entre as pessoas. No processo de comunicação, há alguns elementos indispensáveis. Primeiro, a mensagem, que é o recado que se quer transmitir. Segundo, o emissor, que é a pessoa que envia a mensagem. Terceiro, o receptor, que é aquela pessoa que vai receber a comunicação. Numa boa comunicação, o emissor e o receptor estão sempre trocando de posição. Assim como num diálogo entre pai e filho, ora é o pai que fala e o filho ouve, mas logo após o filho vai falar e o pai vai ouvir. Este é o princípio fundamental da comunicação. Um homem, os irmãos terem uma ideia sobre comunicação, um homem ligou para o hospital. Bom dia, é da recepção? Eu gostaria de falar com alguém que me desse informações sobre o paciente. Qual o nome do paciente? Chama-se João. Não, o pastor João está aqui. Outro João. Ele está no quarto 302. Um momentinho. Vou transferir a ligação para o setor de enfermagem. Bom dia. Sou a enfermeira Ana, que deseja. Gostaria de saber das condições clínicas do paciente João, do quarto 302. Por favor, um minuto. Vou localizar o médico de plantão. Alô, aqui é o Dr. Paulo, plantonista, em que posso ajudar? Olá, Dr. Paulo. Precisaria que alguém me informasse sobre a saúde do João, que está internado há 3 semanas no quarto 302. Ok, meu senhor, um momentinho. Vou consultar o prontuário do paciente. Um instante. Aqui está. Ele se alimentou bem hoje, a pressão arterial e pulso estão estáveis, responde bem à medicação prescrita e vai ser retirado do monitor cardíaco até amanhã. Continuando bem, o médico responsável assinará a alta daqui a 3 dias. Ah, graças a Deus, são notícias maravilhosas. Que alegria! Pelo seu entusiasmo, deve ser alguém muito próximo da família. Não, eu sou o próprio João, telefonando aqui no quarto 302. É que todo mundo entra e sai deste quarto e ninguém me diz nada. Eu só queria saber se estou bem. Obrigado pela informação, doutor. Veja como a comunicação é indispensável. Quando ela não ocorre, aí fica difícil chegar-se a um denominador comum, um entendimento perfeito. A comunicação é imprescindível para termos um bom relacionamento social, principalmente com Deus. Por falar em Deus, é bom frisar que Ele foi e é o maior comunicador do universo. O único a comunicar-se com a criação às 24 horas do dia, do planeta inteiro e todo o universo. Ele é o pai da comunicação. Falando sobre ele, Moisés diz que Deus se comunicava com Adão e Eva no jardim do Éden, nestes termos: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência
bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis, capítulo 2, versos 16 a 17. Quanto à mulher, disse Deus, multiplicarei grandemente a sua conceição, com dor terá filhos, e o seu desejo será para o seu marido, e ele a dominará. Vejam que Deus estabeleceu uma comunicação direta com o primeiro casal lá no Jardim do Éden. O autor da carta aos Hebreus, capítulo 1, versículo 1, diz que Deus falou ao homem muitas vezes e de muitas maneiras. Jesus Cristo, o Deus que se fez carne, veio ao mundo comunicar-se com o homem para salvá-lo da condenação eterna. A Bíblia diz, em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 19, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Jesus, diante de uma grande multidão, fez a seguinte comunicação: eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou, e a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha vida eterna. João, capítulo 6, versos 38 a 40. O apóstolo Paulo reafirma a divindade de Jesus e o despir-se da sua glória para assumir a natureza humana e comunicar-se com os homens, dizendo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Filipenses, capítulo 2, versos 5 a 8. Deus é o único Deus que procura o pecador para comunicar no plano da salvação, oferecendo-lhe a vida eterna. Infelizmente, a maioria esmagadora da população prefere outros deuses, que são falsos e mentirosos. O profeta Isaías, no capítulo 45, versículo 20, afirma: nada sabem os que conduzem em procissão suas imagens de escultura, feitas de madeira, e rogam a um Deus que não pode salvar. O salmista, no Salmo 115, diz: estes deuses são obras das mãos dos homens, que aparecem em forma de imagem de escultura, têm boca, mas não falam, ou seja, não se comunicam com os seus adoradores. Têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, têm nariz, mas não cheiram, têm mãos, mas não apalpam, têm pés, mas não andam, nem som algum sai da sua garganta. Tornam-se semelhantes a eles os que os fazem e todos os que neles confiam. Ou seja, não se comunicam, não enxergam o que está escrito, não ouvem o que falam a respeito de um assunto de alto risco e consequências irreversíveis. Tem pés para andar em lugar seguro, mas andam conduzidos por pessoas que também não ouvem nem enxergam. Esse episódio me faz lembrar a seguinte história: dois sujeitos no acostamento de uma rodovia ostentavam um grande cartaz dizendo: o fim está próximo. À medida que os motoristas iam passando, a maioria não dava importância à mensagem, outros nem sequer prestavam atenção ao aviso, e alguns poucos gritavam: seus malucos fanáticos. Depois de meia hora, um deles ponderou: será que não é melhor mudar o cartaz dizendo: a ponte caiu? Observem
que houve um erro na comunicação e por conta dessa falha, muitos motoristas perderam a vida e outros sofreram acidentes graves. É oportuno lembrar que uma mensagem escrita ou falada de maneira equivocada pode causar danos letais aos receptores ou destinatários. Há uma célebre frase do saudoso Abelardo Barbosa, o Chacrinha, que diz: quem não se comunica, se trumbica. Todo mundo sabe essa frase. No caso da ponte, trumbicou os outros. Quem prega o Evangelho de maneira bizonha, errada ou adulterada, está prejudicando a si próprio e aos outros, mas principalmente a si próprio, por desviar os outros do caminho da verdade. Não foi por acaso que Paulo recomendou a Timóteo: tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16. Certo missionário foi pregar na região mais gélida da Patagônia, pregando sobre o inferno. Ele dizia que lá a temperatura é quentíssima, é elevadíssima, e as pessoas que lá estão não aguentam o calor. Várias pregações foram feitas, e o povo sequer se abalou com a descrição do inferno. O missionário, percebendo que um lugar quente era o que mais desejava, pois a temperatura ali naquele lugar beirava os 15 graus negativos, e quando ia mais além, muitos morriam de frio. Então uma ideia brotou na sua mente. Ao invés de dizer que o inferno era quente, ele assustou os moradores daquela região, pregando que o inferno era 1000 vezes mais gelado que aquele clima da Patagônia em época de inverno. Com essa nova informação, os ouvintes ficaram apavorados e muitos se converteram a Cristo para fugir do inferno gelado. A comunicação é uma arte e também um expediente indispensável para o desenvolvimento de qualquer comunidade ou sociedade. Quando Deus disse a Adão e Eva: crescei e vos multiplicai-vos, Ele na verdade estava ordenando: comuniquem-se, multipliquem-se, sem deixar de se comunicarem uns com os outros. Quando Nimrod construiu a Torre de Babel com a intenção de isolar-se da humanidade em geral, sem se comunicar com os demais povos, recebeu a dura reprimenda de Deus, e naquela ocasião confundiu a língua de todos que estavam engajados naquele empreendimento, tendo que se separar um do outro, porque ninguém entendia o que o outro falava, ou seja, não havia comunicação. É lamentável admitir que muitos lares cristãos funcionam como uma verdadeira Torre de Babel. Ninguém entende a linguagem do outro, ou seja, margem de comunicação zero. Selby Douglas, em seu livro 10 Princípios para o Casamento Feliz, declara o seguinte: o coração do casamento está na comunicação. Sem dúvida alguma, a comunicação é que vai nutrir e direcionar o relacionamento entre os membros da família. Se a comunicação for boa, serão grandes as chances de um bom relacionamento familiar. Se ela for má, ou se nem houver comunicação, não haverá possibilidade desse bom relacionamento. Daí a importância da comunicação entre os membros da família. A mensagem é transmitida pela linguagem. Mas o que é linguagem? É qualquer manifestação expressa ou percebida pelos órgãos dos sentidos. Na família patriarcal, os filhos entendiam os pais até por um olhar. Um exemplo bíblico de linguagem visual descreve Lucas em seu Evangelho: e virando-se o Senhor, olhou para
Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, Lucas capítulo 22, versículo 61. Apenas um olhar de Jesus comunicou a Pedro tudo o que ele estava sentindo. Da mesma forma, a linguagem pode ser auditiva quando as mensagens nos chegam aos ouvidos, pode ser tátil quando chegam ao receptor através do tato, é o caso do Braille, sistema de leitura escrita para células. Quando alguém tenta comunicar-se com palavras e a outra parte não entende, o que está sendo dito torna-se inócua a comunicação. Este fenômeno ocorreu na igreja de Corinto, onde alguns irmãos falavam em língua desconhecida e ninguém entendia nada. O apóstolo Paulo, para evitar a interrupção da comunicação entre os irmãos, condenou tal prática nos seguintes termos: procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente de pregar, porque o que fala em língua estranha não fala aos homens senão a Deus. O apóstolo está dizendo que se alguém está falando uma língua desconhecida para o homem, na verdade ele está falando para Deus, pois só Deus pode entender aquela linguagem que está sendo dita. Mas o que prega ou ensina em língua inteligível fala aos homens para edificação, exortação e consolação. O que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que prega usando linguagem conhecida edifica a igreja. 1 Coríntios capítulo 14, versos de 1 a 4. Qual o proveito que uma igreja terá em ouvir um sermão numa língua desconhecida? Paulo usa vários argumentos para provar a ineficácia de tal prática. Um deles é: se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 9. Conta-se que quando James Cook desembarcou na Austrália no século XVII, quis saber o nome de um estranho animal que vira perto do acampamento. Os aborígenes, não entendendo o que o navegador inglês lhes perguntava, responderam canguru, que significa não compreendo. Desse mal entendido se originou o nome canguru, dado ao animal mais famoso da Austrália. Paulo diz que o nosso Deus não é Deus de confusão, mas de paz. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 33. Portanto, no seio familiar não deve reinar a confusão pela falta de comunicação, mas a paz em família. A comunicação serve-se de todas as formas e códigos da linguagem. Um gesto de carinho, um afago, um aperto de mão, um simples olhar podem expressar ricas mensagens de amor e consideração entre as pessoas. Assim como a palmada ou olhar diferente podem valer por uma reprimenda. Visão, audição, tato, olfato e paladar são ricos dons de Deus para que as pessoas se comuniquem entre si. É importante que as linhas de comunicação estejam sempre abertas e desimpedidas. Elas se fecham quando as pessoas encerram dentro de si suas próprias ideias e sentimentos, sem expressá-los, sem comunicá-los. Outras vezes estão impedidas, entupidas, e a comunicação não se completa. Há ainda os ruídos de comunicação. Eles acontecem quando a mensagem chega ao receptor truncada, distorcida. Um diz uma coisa, outro diz outra, por entender diferentemente a mensagem. São interferências que prejudicam a clareza da comunicação e provocam desentendimentos e conflitos. O pastor Jeremy Camp, autor de vários livros sobre família, compara a comunicação como uma ponte entre o mundo do marido e o mundo da esposa.
e ele completa que em muitos casamentos essa ponte já caiu, impossibilitando maior integração entre esses dois mundos. Há famílias que estão doentes pela falta de comunicação, ou porque não sabem expressar-se, ou porque se expressam de maneira errada. Ainda as que terminantemente negam a se expressar, a expressar o que pensam e que sentem. Problemas de relacionamentos são naturais na vivência familiar. Há conflitos entre gerações, entre os sexos, entre as idades, por causa de gostos, preferências e temperamentos. Mas todos eles podem ser contornados e resolvidos por meio da difícil arte da comunicabilidade. A Bíblia estabelece alguns princípios essenciais para a boa comunicação. Primeiro, falar só e sempre a verdade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, recomenda o seguinte: falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Efésios, capítulo 4, versículo 25. A mentira é um grande tropeço na comunicação. É triste quando não se pode confiar no cônjuge, nos filhos ou nos pais, porque eles não costumam falar a verdade. Oliver Wendell Holmes, célebre jurista, disse que quando duas pessoas estão conversando, há 6 pessoas ouvindo. A primeira delas, você, como eu penso que você é. Segunda, eu, como você pensa que sou. Terceira, você, como você pensa que é. Quarta, eu, como penso que sou. Quinta, você, como realmente você é. Sexta, eu, como realmente eu sou. Os problemas acontecem quando as 4 primeiras pessoas ocupam os lugares das 2 últimas, que são as verdadeiras. Segundo o princípio da comunicação, não guardar ira nem sentimentos. Em Efésios capítulo 4, versículo 26, o apóstolo Paulo diz: irai-vos e não pegueis. Ele não está divulgando a ira, como entendem alguns. Ele não quer dizer que a ira deve acontecer, mas que pode acontecer com seres humanos sujeitos a fraquezas e mal-entendidos. O que não pode acontecer é que a ira se prolongue, agravando, se tornando-se um empecilho para o bom relacionamento. Se ela chega a acontecer, deve acabar logo. Daí a expressão: não se põe o sol sobre a vossa ira. Para acabar com a ira, só uma boa comunicação. As pessoas precisam revelar seus sentimentos negativos, seu desagrado, suas queixas, as razões que as levam à ira. Daí vem o esclarecimento, as desculpas, o perdão, e a barreira é retirada. A ira se acaba, a ira guardada, recolhida, vira amargura, se transforma em pecado e pode destruir o amor. Por isso, antes do fim do dia, os conflitos que provocaram a ira devem ser resolvidos. Terceiro princípio: perdoar-se mutuamente. Em Efésios capítulo 4, versículo 32, está escrito: sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-nos uns aos outros. O perdão é comunicação em 2 sentidos: pedir perdão e o perdoar. O que será mais fácil, pedir perdão ou perdoar? Se perdoar é difícil, pedir perdão é muito mais difícil, já que exige uma porção de outras atitudes, como o reconhecimento do erro, a humildade, o domínio próprio. Mesmo assim, um dos momentos mais cristãos no relacionamento familiar é quando alguém chega a pedir perdão. Não há ser humano infalível, seja o marido, a mulher, o pai, a mãe, o filho, qualquer um pode errar. Não é vergonhoso um pai
e dai exemplo de precioso, de humildade, de vida cristã. Quarto princípio, parafraseado em conversação edificante. A Bíblia diz em Efésios capítulo 4, versículo 29: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Mas o que seria uma palavra torpe no relacionamento familiar? O próprio texto menciona algumas, um pouco mais adiante: baixeza, conversa tola, gracejos indecentes, coisas estas que não convêm. Efésios capítulo 5, versículo 4. Poderemos acrescentar o xingamento, as irritações, as piadas imorais, as gritarias, palavras duras e ofensivas que suscitam a ira. Os membros da família não podem ser tratados com grosseria, com palavras agressivas, com palavras obscenas e termos depreciativos. Aliás, esse tratamento não deve ser dado a ninguém, menos aos familiares. As conversas do lar devem ser dignas e proveitosas. Uma boa avaliação para as palavras do lar cristão é pensar se elas podem ser ouvidas por Jesus Cristo. Afinal, Ele não está presente. Sexto princípio, usar bem as oportunidades. É proferir palavras certas em momentos certos e para as pessoas certas. É ter sabedoria e sensibilidade para perceber o momento próprio de falar, mas também quando é hora de se calar. É saber aproveitar os momentos e adequar as palavras para corrigir e disciplinar o filho, ou para ponderar com o cônjuge sobre determinado assunto. Tudo tem um tempo determinado: tempo de falar, tempo de se calar. Três coisas podem acontecer na família com respeito à comunicação: não haver comunicação. Segundo, haver comunicação errada. Terceira, haver boa comunicação. Na família onde não há comunicação, as pessoas caminham como as linhas do trem, paralelas, uma com a outra, ao lado da outra, sem nunca se encontrar. Quando há comunicação errada, os conflitos são constantes e provocam problemas graves de formação e caráter moral. No aviso sobre os trabalhos da igreja, a líder feminina fez a seguinte comunicação: estamos organizando um bazar beneficente. É uma boa hora de se livrarem das coisas inúteis que têm em casa. Tragam seus maridos. Muitas vezes, a comunicação é vista pelo prisma da arte ou do talento do comunicador e não pela essência do que está sendo comunicado. Normalmente, as pessoas que ouvem a pregação do Evangelho não se dão conta de que ali está sendo mostrado que os que estão sem Cristo ou desobedecendo a sua palavra estão correndo sérios riscos de vida, e que entender a comunicação do Evangelho é fugir da morte para a vida eterna. O teólogo e filósofo dinamarquês Søren Kierkegaard tinha uma fascinação especial por histórias. Uma delas ilustra muito bem a realidade do inferno e o perigo de não atentar para a mensagem de Deus. O teatro estava lotado naquela noite. Os artistas se superavam no desempenho dos seus papéis. De repente, alguém da administração chama o diretor e comunica que um pequeno incêndio rompeu no interior do teatro. O diretor deveria, sem mais tempo a perder, chamar um ator e pedir que ele passasse a informação ao auditório, dando junto as orientações sobre como sair dali com segurança. O diretor chamou o ator principal e transmitiu todas as informações. O ator, interrompendo uma cena,
dirigiu-se imediatamente ao auditório. Senhores e senhoras, pedimos desculpas pela interrupção da peça, mas um fato inesperado, de certo modo grave, nos impõe o dever de fazê-lo. Acabamos de ser informados que neste momento há um incêndio no interior deste teatro. Nada que não possa ser controlado. Ainda assim, todos devem, com calma e tranquilidade, se dirigir às portas laterais e ninguém sofrerá dano algum. Surpreendentemente, porém, o auditório começou a rir e a aplaudir, como se as pessoas dissessem umas às outras: veja que talento, ele é tão bom que a gente poderia pensar que está acontecendo de verdade um incêndio neste momento. O ator, percebendo que estava sendo mal compreendido, repetiu a comunicação, renovou a orientação. Nada. O auditório em delírio aplaudia de pé o autor. Ainda mais se desdobrava em esforços retóricos para tentar convencer o povo de que esta sua palavra não era ficção, mas perigosa realidade. Não houve jeito. O fogo foi se aproximando do lugar onde estavam. Quando finalmente o perceberam, todos tentaram sair do recinto a qualquer custo, desorganizadamente. A morte roubou a cena, fez vítimas às dezenas. Como aquele teatro, o mundo em que vivemos está em chamas. Os pregadores estão anunciando esta verdade, mas muitos estão a dizer: o inferno é aqui mesmo. Os pregadores têm boa comunicação, mas não é bem assim como eles dizem. Deus não vai mandar ninguém para um lugar de tormentos. Ele amou para outros, morreu e acabou. Comamos e bebamos, porque morreremos um dia. Na parábola do rico e do Lázaro, descrita por Lucas, no capítulo 16, versículo 19, o rico que só pensava em bens materiais, desprezou as advertências da palavra de Deus, foi diretamente para o inferno. Ali no meio das chamas se lembrou dos seus familiares que seguiam o mesmo caminho de incredulidade que ele seguiu. Pediu a Deus que enviasse Lázaro à terra, ou alguém à terra, a fim de que pregasse aos seus familiares. Deus lhe respondeu: tem Moisés e os profetas, isto é, a Bíblia. Ouçam-nos. Moisés e os profetas são os pregadores. As igrejas de Cristo e todos os crentes que, em geral, nestes tempos, comunicam o Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Jesus Cristo é mostrado neste Evangelho como sendo a única porta para a salvação. Se alguém quiser evitar as chamas do inferno, corra para a única saída disponível e segura. Esta saída é Jesus. A Bíblia diz: em nenhuma outra salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. O mundo é um teatro. Nós somos os atores, os pregadores, comunicando a verdade do Evangelho, como aquele ator comunicava a verdade do incêndio. Ninguém acreditou. Mas as chamas estão aí se aproximando. E quem não aceitar essa verdade, entender a comunicação do Evangelho, vai perecer nas chamas do inferno. O objetivo desta mensagem é evitar que os nossos ouvintes entendam a comunicação da mensagem de salvação, fujam do inferno e salvem suas vidas para viver eternamente ao lado de Jesus. Que Deus assim os abençoe. Amém. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, mais uma vez nos dobramos diante de Ti, de almas genuflexas, reconhecendo que sem Ti nada somos, e que o Senhor, pelo Teu imensurável amor, nos deu
a informação através da comunicação direta de que se nós não aceitarmos este Evangelho, nós iremos perecer eternamente no sofrimento do inferno. Não é a tua vontade, por isso a tua palavra é comunicada para salvar todos aqueles que nela creem. Nós somos os porta-vozes desta mensagem. Cada um assuma com responsabilidade esse compromisso. E aqueles que nos ouvem possam acreditar que esta mensagem é de Deus. Falar através do teu Espírito no coração de cada ouvinte, para que ao ouvir a mensagem, refletindo nela, possa se curvar diante de Deus, dizendo: Senhor, eis-me aqui, aceita-me, porque eu quero povoar os céus. Eu peço estas bênçãos e já te agradeço, em nome de Jesus.